sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um cara que é chamado por muitos como o pai dos serial killers, o famoso Jack, o Estripador. Eu sei que você já deve ter ouvido falar bastante dele, já deve ter visto aí até algumas coisas, mas eu te convido a ficar aqui até o final, assistir o meu vídeo, que eu tenho certeza que tem alguns detalhes que você ainda não viu, beleza? E antes que eu comece essa história, não esquece, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações para que o YouTube sempre avise você quando eu postar um vídeo novo. E agora sim, bora pro vídeo. Lá no século XIX, existia uma região em Londres chamada East End, e ainda deve ter o local até hoje, mas muito provavelmente deve ter mudado de nome. E lá era um local assim muito violento, com muitos casos de racismo, de xenofobia, principalmente contra os judeus. E além disso, o local tinha muitas prostitutas e já era até comum o assassinato delas. Em 1888, começaram a aparecer os crimes que hoje são ligados a Jack o Estripador. Os assassinatos eram sempre cometidos em ruas escuras e vazias e mantinham um padrão de muita violência. As vítimas elas eram mutiladas, no rosto, no abdômen, na região genital e continham sempre cortes no pescoço. Além disso, o detalhe mais bizarro era que essas vítimas geralmente tinham alguns órgãos retirados de dentro do corpo, tais como rim, coração e útero. E essas vítimas elas eram sempre mulheres. E foi exatamente por causa dessa violência foi que o tornou o assassino, o Jack o Estripador, tão famoso na história. E as possíveis armas utilizadas pelo assassino nunca foram encontradas, mas através de investigações foi identificada a utilização de facas e outros instrumentos cirúrgicos. Ao todo, 5 mortes foram confirmadas e colocadas oficialmente na conta de Jack. E existem ainda outras 6 que foram colocadas, mas nunca confirmadas, nunca constaram nada nas investigações oficiais a respeito. E uma outra situação que torna esse caso também muito emblemático é que nunca conseguiram saber quem realmente foi Jack o Estripador. Algumas pessoas chegaram a afirmar que viram ele e até deram algumas descrições, mas elas eram sempre, além de serem muito pequenas, eram sempre muito confusas. E aí, assim, mais de 2.000 pessoas foram convocadas a prestar depoimento na época, cerca de 300 até foram investigadas e umas 800, mais ou menos, passaram por interrogatório, mas nunca houve qualquer confirmação. E o negócio foi tão bravo na época que qualquer pessoa era suspeita do caso. Teve até um ator famoso chamado Richard Mansfield, que foi aí considerado um suspeito, tudo porque ele participou de uma peça teatral baseada num livro chamado O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, que é também conhecido até os dias de hoje como O Médico e o Monstro, que é esse livro aqui, ó, que é muito famoso. Tá? Claro que esse aqui não é o livro original, mas a história do Médico e o Monstro está nesse livro aqui, tá aí uma propaganda, tá? Mas leiam, é muito bom livro. E assim, devia ser muito difícil encontrar um criminoso naquela época, Afinal, não tinha aí as tecnologias e o conhecimento que se tem nos dias de hoje. E aí, em novembro de 1891, anos após o início do caso, 3 anos após o início dos casos, as investigações foram encerradas sem que houvesse nenhuma conclusão. Então você deve estar se perguntando como pode um criminoso ter ganhado até nome se nunca o encontraram, se ninguém nunca o viu. Então, a imprensa, para dar aquele toque gostoso de sensacionalismo e até para ganhar um pouquinho economicamente em cima do caso, foi quem batizou o assassino como Jack o Estripador. E tem até a história de umas cartas que teriam sido escritas pelo próprio assassino, sido deixadas por ele, mas dizem aí alguns especialistas, algumas pessoas, que na verdade essas cartas são falsas, que foi a própria imprensa que acabou escrevendo na época e deixando lá justamente para fazer a história render um pouco mais, para vender um pouco mais de jornal, para ganhar um pouquinho, como a gente já falou. Então, essas cartas seriam falsas, o que dizem algumas pessoas. E até hoje, Jack o Estripador é o assassino mais famoso da história. Existem até alguns aí mais recentes, que também se tornaram bastante conhecidos, bem famosos, como por exemplo o Charles Manson,
mas nada consegue superar aí um cara que suas histórias já tem mais de um século. Bom, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo, galera. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações para que o YouTube sempre avise você quando eu postar um vídeo novo. E, claro, compartilhe com todos os seus amigos em todas as suas redes sociais, beleza? Um grande abraço e até a próxima!